Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe a diferença entre doenças infecciosas, infectocontagiosas e parasitárias? Então a gente vai aprender agora. Para entender o que são essas doenças, é necessário entender que existem fatores que determinam ou que condicionam o desenvolvimento dessas doenças. Então esses fatores são os fatores relacionados ao indivíduo, ao hospedeiro e também ao meio ambiente. Então a interação entre esses fatores é que vão determinar ou condicionar determinada doença. E aí a gente tem que entender que as doenças infecciosas e parasitárias, o que elas são? Ocorrem através da entrada e multiplicação de determinado micro-organismo, que pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo. Então, quando a entrada de um micro-organismo e multiplicação desse micro-organismo vão gerar determinadas respostas. Respostas que são fisiológicas, bioquímicas, histológicas e até mesmo a resposta imunológica. Essas respostas que são diferentes, essas diferentes respostas podem e vão gerar determinada destruição dos tecidos. A destruição desses tecidos vão gerar determinado quadro clínico, que são a formulação de sinais e sintomas, o aparecimento desses diferentes sinais e sintomas. E as doenças infectocontagiosas, elas são doenças que dependem de determinado agente biológico e para isso, para elas serem consideradas infectocontagiosas, elas precisam ser transmitidas. Então precisa de uma cadeia de transmissão para serem consideradas infectocontagiosas. E essa transmissão ela pode ocorrer através do contato direto e do contato indireto. Daí eu trouxe uma nota muito importante para vocês que cai lá na sua questão de concurso. Então, nem toda doença infecciosa é contagiosa. Então, por exemplo, a malária e o tétano são exemplos de doenças infecciosas, que é a entrada de micro-organismo com multiplicação e vai gerar determinadas respostas que vão destruir os tecidos e vão formar sinais e sintomas, vão aparecer sinais e sintomas, ou não, porque ela também pode ser subclínica, ou seja, pode não se apresentar sinais e sintomas, ou assintomática, e ela ser sim uma doença infecciosa. E nem toda doença infecciosa ela é contagiosa. Para ser considerada doença contagiosa, infectocontagiosa, ela precisa ter uma transmissão que pode ser direta ou indireta. E aí a transmissão das doenças, ela se dá da forma direta ou da forma indireta. A forma direta, ela pode ser imediata ou mediata. A forma imediata é através do contato físico direto entre as pessoas, entre os indivíduos doentes e o indivíduo suscetível. E a forma mediata, ela não existe nenhum contato físico direto, portanto, pode ser feita através de gotículas, por exemplo. Outra forma de transmissão é através da transmissão indireta, que pode ser através de um veículo, que pode ser animado ou um veículo inanimado. O veículo inanimado, por exemplo, pode ser através do ar, da água, do solo, de determinados alimentos, e através de veículos animados, como através de vetores, por exemplo. Os vetores podem ser biológicos ou mecânicos. Os vetores biológicos, por exemplo, pode ser determinado inseto, é um vetor biológico. E aí, essa doença, ela tem uma fase de desenvolvimento dentro do próprio vetor. E também pode ser um vetor mecânico, como por exemplo, as patas ou as asas de alguma mosca. Então o micro-organismo ele fica ali naquele local, nas patas ou nas asas, e aí há a transmissão através da forma indireta por veículo animado mecânico. E aí eu trouxe uma questãozinha de concurso para a gente ver como é que cai lá na prova. Então vamos ler. Julgue os itens subsequentes acerca de doenças infecciosas e parasitárias. Então, alternativa 1. As doenças transmissíveis são doenças em que os portadores não apresentam sintomatologia clínica. Então, essa alternativa está incorreta. Por quê? Os portadores, eles podem ou não apresentar
a sintomatologia. Então, eles podem estar ainda na fase assintomática, mas eles vão evoluir para a fase sintomática. Então, eles podem sim apresentar sinais e sintomas. Alternativa 2. De modo geral, a infecção é a entrada e multiplicação de micro-organismo. Então, verdadeiro. Então, ele só deu ali a primeira etapa de como ocorre a infecção, que é a entrada e multiplicação de determinado micro-organismo. E por último, alternativa 3. No Brasil, a maioria das doenças infecciosas não é de notificação compulsória. Falso. Então, vocês podem observar lá na lista de doenças de notificação compulsória que a maioria das doenças, elas são infecciosas. Por quê? Se elas são infecciosas, estão lá nas doenças de notificação compulsória, porque elas têm importância epidemiológica, tá? Então, essa alternativa é incorreta. Então, a questão pede, assinale a alternativa correta correspondente. Alternativa A, 1 é verdadeira apenas. Então, essa alternativa é falsa. Alternativa B, 1 e 2 são verdadeiras apenas. Falsa porque a 1 ela é falsa. Alternativa C, 2 e 3 são verdadeiras apenas. Falsa porque apenas 2 é verdadeira. E por último, alternativa D, 2 é verdadeira apenas. Então, essa é a nossa alternativa correta. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula.